vamos de mais Flamengo aqui com News no Sport TV, com Coutinho, a Beli e a Camila, sobre aquele jogo de ontem e a projeção. E vamos especular também essa final da Libertadores. Flamengo e Palmeiras, ou Palmeiras e Flamengo, lá em Lima, poderia ser aqui no Brasil, mas vamos ver aí o que comentaram nesse programa de hoje de domingo, beleza? Eu quero dar os créditos ao Sport TV, o link abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e ajuda com like, porque eu agradeço demais e bora lá ver o embrolhe de tudo isso. Na ponta da tabela, essa briga cabeça a cabeça, cada rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo largou na frente, venceu ontem e o Sport dormiu na liderança do Brasileirão. Rafael De Angeli. Dá para dizer que era uma noite de oportunidades para o Flamengo. Número 1, assumir a liderança do campeonato. Número 2, dar confiança a alguns jogadores que estavam em baixa com a torcida. Número 3, ver um ídolo histórico sair do jejum. E número 4, apreciar um camisa 10 rubro-negro cobrar uma falta perfeita no Maracanã lotado. Arrascaeta brilhante! Que linda cobrança de falta no ângulo! Deu para aproveitar tudo isso. Primeiro vamos falar de dois jogadores que estavam precisando de uma vitória como essa. De La Cruz sofreu com lesões na temporada, ontem foi titular e arriscou quando deu. Quase fez um golaço no primeiro tempo. Chutaço do Nico De La Cruz! E outro de canhota no segundo. Já Samuel Lino, a contratação mais cara da história rubro-negra, quase 200 milhões de reais, vinha tentando mudar a chave na temporada. Partiu para cima da zaga do Sport. E o chute vai para fora! E na segunda etapa fez a jogada do primeiro gol do jogo. Samuel Lino faz o toque, beleza de bola. Bruno Henrique! Gol! Grande passe, brilhante assistência! O Lino começou errando, a gente já sabia que ia acontecer isso, mas ele foi, conforme foi passando o tempo, ele foi recuperando bolas, foi defendendo, foi se encontrando melhor e foi voltando a ser o Lino. Porque não podemos falar um jogador desse preço, pegar e botar na gaveta, não botar mais esse jogador, porque vai ser vaiado. Esse gol foi o primeiro de Bruno Henrique depois de 11 jogos, mais de 2 meses sem marcar. E poucos minutos depois, fez o segundo dele no jogo, 2-0. Gol do Flamengo! Bruno Henrique de novo! Bruno Henrique não fazia 2 gols na mesma partida desde fevereiro. E olha que quando estava 0-0 no primeiro tempo, ele perdeu essa chance na cara do goleiro Gabriel. No primeiro chute do primeiro tempo, a bola deu uma quicadinha e acabou me atrapalhando, mas fui pro vestiário focado em voltar pro segundo tempo, em ajudar a minha equipe fazendo gol e graças a Deus fui coroado aqui hoje com 2. Para fechar o placar, um toque de craque. Arrascaeta, que entrou na segunda etapa, marcou esse golaço de falta, o 21º gol dele na temporada. Ao todo são 94 pelo clube. O uruguaio se tornou o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo, ao lado do argentino Doval. Quando eu parar de jogar, que eu vou tomar a dimensão do que a gente conquistou. Por enquanto a gente tem que continuar trabalhando, se dedicando e ajudando os companheiros. No final da partida, Everton Araújo foi expulso por causa dessa jogada. O VAR recomendou a revisão do lance. Expulso Everton Araújo. Fim do jogo, 3-0 Flamengo. O Flamengo abre o mês de novembro com uma vitória imponente e assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Para terminar a rodada no topo, o Palmeiras não pode vencer o Juventude. O jogo é neste domingo em Caxias do Sul. Agora vamos esperar o Palmeiras jogar. Só que, por enquanto, essa noite até amanhã, até acabar o jogo do Palmeiras, a gente está líder. Então, essa vitória é muito importante para dar seguimento aí na nossa caminhada. Então, por enquanto, eles curtem a liderança, seja ela provisória ou não. É bom pro Flamengo que justamente, então, a cada rodada a gente vai acompanhar essa disputa, né? A gente diria que no páreo ali dos cavalos é cabeça a cabeça, cada rodada um toma um pouquinho à frente. O Flamengo largou na frente porque essa vitória contra o Sport permite que durma na liderança, como a gente brinca, porque o Palmeiras joga hoje. O Palmeiras tropeçar diante do Juventude, o Flamengo reassume a liderança da competição. Mas mais do que isso, né, Coutinho? Havia uma expectativa pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro, porque vem de uma derrota para o Fortaleza, depois de um confronto direto em que vence o Palmeiras, o Palmeiras abre ali mais um ponto de diferença, porque o Flamengo tropeça contra um time da zona de rebaixamento. E diante de um desgaste do jogo como foi da Libertadores, havia dúvidas de como o time reagiria.
ainda que contra um virtual rebaixado da competição. Fez o que tinha que fazer, né? Pois é, fez o seu papel e fez bem, né? Assim, já no primeiro tempo era pro Flamengo ter aberto uma boa margem de gols. A gente viu ali finalizações do Samuel Lino, teve uma do Bruno Henrique com o Gabriel já caído no chão, que nitidamente ansioso ele acaba batendo por cima. É natural, né? São jogadores que estão buscando ali retomar espaço, retomar confiança. Olha esse chute de De La Cruz. E essa defesa foi espetacular. Espetacular. Desculpa, a bola foi no... Não, à vontade. A bola foi no trinco e o Gabriel muito bem tirou com a pontinha do dedo. Aliás, o De La Cruz fez um grande jogo ontem. Foi um dos melhores, na minha opinião. Ia chamar a atenção para esse retorno. Essa jogada que a gente viu ali, a final, que ele bate de canhota para fora antes desse gol do Bruno Henrique, ele começa com um lindo lançamento pro Samuel Lino aqui pelo lado esquerdo e participou muito do jogo por dentro. O Flamengo encaixou ótimas trocas de passe ali, né? Pelo centro, atacava pelo lado também. Então foi um time que teve variação ofensiva. Não era o jogo de retorno do De La Cruz, mas eu brinquei assim, parece que ontem foi o retorno dele, assim, ó, Felipe, pode contar comigo, né? Ele tinha feito um jogo muito bom, para lembrar agora vai ser difícil, mas ele fez um jogo muito bom que ele inicia como titular também de Campeonato Brasileiro. Eu acho que é um jogador que a gente tem que estar atento, a gente tem que estar muito ligado, porque o nível dele é muito acima, para mim, do futebol sul-americano até. É um cara que, em determinado tipo de jogo, ele vai entregar coisas que o Jorginho e o Eric Pulgar não entregam, com mais aproximação da área, uma finalização mais contundente de média distância, diante de equipes mais fechadas, ele consegue funcionar melhor dessa forma. E aí, na segunda etapa, os gols saíram. Depois que saiu o primeiro, né, os outros dois saem no intervalo ali de 16 minutos. Acho que isso ficou bem nítido quanto o Flamengo era superior ao Sport no jogo, que acho que ontem até foi abaixo do nível da maioria dos jogos recentes do Sport. O Sport, para mim, antes da partida contra o Flamengo, ele vinha conseguindo vender mais caras derrotas, né? Ser mais competitivo. Ontem a primeira finalização no gol do Flamengo, que o Sport deu, foi aos 35 do segundo tempo. Durante o primeiro tempo inteiro, o Sport sequer finalizou. Mal chegou à área do Flamengo. É claro que existe uma diferença de nível gritante, né? É o time que tem ali os melhores índices do campeonato em quase tudo, contra o adversário que tem o pior, que é o pior em quase tudo. Passes trocados, nível de acerto de passes, criação de chances reais de gol. Mas, assim, acho que daquilo que eu vi recentemente do Sport, até esperava que fosse ser um pouco mais resistente. Quem olha o placar e acha assim, o primeiro tempo foi 0-0, o Sport segurou. Segurou não. O jogo só foi 0-0 porque o Flamengo não conseguiu ter a calma necessária para terminar as jogadas. Porque produziu desde o início bastante. Teve essa resposta importante, acho que até para a torcida no Maracanã, né, Belly? Um resultado que precisava dentro do Campeonato Brasileiro. Muito tranquilo e muito superior ao Sport. Fui buscar aqui, Coutinho, pra minha memória também não me trair. Foi o jogo contra o Bahia que ele começou bem, que o Flamengo tem a expulsão. Não, acho que esse não, porque a expulsão é muito cedo. Isso eu lembro que ele tinha começado, vim até olhar aqui pra ter certeza, porque minha memória me trai. Ele não foi mal nesse jogo, não, mas não é esse que você considera que ele jogou bem, mas é que esse ele começou jogando. Não tava. De fato, ele começou jogando. Vou mas, tentar enfim, buscar aqui. Acho que o Bruno Henrique também, né, Belly? Ontem. Claro que tem um jejum e é importante para o jogador quebrar esse jejum, mas vinha até da discussão na ausência do Pedro, da utilização dele por uma entrevista que o próprio Bruno Henrique deu, ainda sem saber da lesão do Pedro, mas que não queria disputar essa posição com ele. Só que o Pedro está fora da disputa. E ontem, até o Felipe foi perguntado sobre isso, e aí entende que até respondeu dessa forma. O Bruno jogou ontem, né? Jogou contra o Sport, no caso, ontem, como ele jogou 2019 inteiro, quando fazia uma dupla de ataque com o Gabriel. E acho que ele agora, sem o Pedro, tá correspondendo. E ontem, acho que balançar as redes trouxe um pouco mais de confiança. Porque ele também não estava entrando bem, né? E isso vai muito no que o Felipe Luiz falou no pós-classificação contra o Racing, a respeito do Campeonato Brasileiro, né? Porque é inevitável. Ele tinha acabado de se classificar na Libertadores, mas a cabeça já estava no Brasileirão. E ele foi perguntado um pouco sobre o elenco, né? Perguntado ali sobre como ele lidaria nesse próximo mês com o recheado elenco que o Flamengo tem. E ele falava sobre a retomada de confiança de alguns jogadores. Acho que o Bruno Henrique entra um pouco nisso, né? A gente falou muito do Samuel Lino, o que é natural, porque é um cara que foi um investimento muito grande para o Flamengo, um jogador muito caro. O Felipe Luiz volta e meia fala sobre isso, né? Fala sobre o quanto que o Flamengo despendeu de dinheiro para comprá-lo e, naturalmente, a expectativa é muito alta. O Bruno Henrique, ele não vive... E bela assistência de Samuel Lino ontem, né? Perfeito. O Bruno Henrique, ele não vive o mesmo momento que o Samuel Lino, porque eu acho que o Bruno Henrique não tem que provar mais nada para ninguém dentro do Flamengo. A gente tá falando de um cara
que foi muito importante nas conquistas recentes do clube, só que o jogador, ele muitas vezes não vive bons momentos, né? Isso faz parte da carreira. E marcar gols no jogo contra o Sport, beleza, o Flamengo era favorito, tudo bem, a gente já esperava isso. E ele perde um gol no primeiro tempo, que o Coutinho falou muito bem, é evidente o nervosismo ali, a falta de confiança. O Bruno Henrique de 2019 talvez jamais perdesse o gol que ele perdeu. Sim. Mas na sequência ele acaba, enfim, fazendo, né, o que tá ali para fazer. E é isso, vai ser mais um jogador que muito provavelmente a gente vai ver em mais momentos nesse próximo mês aí até a final da Libertadores, porque também quer se mostrar disponível para uma grande competição. Não que o Brasileiro não seja uma grande competição, mas o Flamengo tem uma enorme final pela frente contra um grande rival local, né? Um grande rival dentro do próprio país. E o Bruno Henrique já foi protagonista de Libertadores também. Ele sabe o que é ser isso. Então, nesse próximo mês aí, vai ser um jogador bastante acionado e foi muito importante para ele, com toda certeza para o Flamengo, óbvio, mas para ele também balançar as redes no jogo de ontem. Mas não vai poder ter sequência porque levou esse cartão amarelo no banco de reservas, né? Bobeira, Já né? tinha saído do jogo, ficou reclamando no banco no jogo que o Flamengo vencia e tá suspenso contra o São Paulo. Aí é difícil. É difícil. Mas eu lembrei aqui do jogo do Nico de la Cruz. Flamengo e Estudiantes. O jogo de ida pela Libertadores aqui no Maracanã. Jogou muita bola aquele jogo. E que o Flamengo vai muito bem na partida, e tem as questões da arbitragem, e vence por 2-1, mas começa um jogo, parecia que ia golear, né? Sim, com muita superioridade em cima do Estudiantes. Enfim, são nomes importantes no momento que o Felipe pode ter um outro problema, né? A gente vai mostrar pra você, tem destaque no GE. Globo, porque ontem, aos 20 minutos do primeiro tempo, do Carrascal deixa o campo de jogo com dores nas costas, parecia ali, pelo que a gente via no campo. E aí a informação hoje, já está lá no GE. Globo, é que o exame apontou um edema ósseo na região da costela. O Flamengo não fala em prazo, né, de tratamento, mas você imagina que nos próximos jogos, com edema na costela, o Carrascal não vai ter condições de entrar em campo. E aí, pensando nessa sequência agora de Campeonato Brasileiro, para o rubro-negro, é menos um jogador para o Felipe utilizar nas próximas partidas. E aí, pensando para o próximo jogo, já tem o Bruno suspenso também. Então, Pedro já tá fora. Pedro tá fora. O Léo Ortiz, que fez um sacrifício na Libertadores ontem, não estava à disposição. Então, para quarta-feira, você imagina um time mais descansado, o principal do Flamengo em campo. Mas o principal já com alguns desfalques também, né? Eu acho que assim, faz parte, né? O cartão do Bruno Henrique foi muito bobo, um cartão bem infantil. Mas lesão a gente não tem muito o que falar, é realmente focar na recuperação do atleta, porque o Carrascal vem se mostrando também mais um jogador muito importante nesses últimos tempos aí pro Flamengo, e até pensando na final da Libertadores. É claro que ele não vai poupar todo mundo pensando só na final, mas, gente, não dá pra gente cair aqui na inocência de dizer que vai seguir tudo super normal até a final. Muito provavelmente no jogo de véspera a gente vai ver um Flamengo mais mexido. Não tem nada de anormal nisso. É super inteligente, inclusive, a partir do momento que você tem um elenco tão recheado, que você faça esse controle de minutagem, dando confiança para quem tá com menos confiança, dando rodagem para quem tem menos rodagem, e você encontra esse equilíbrio, né? Entre os 11 considerados ideais para um enfrentamento único contra o Palmeiras e os jogadores que hoje ocupam uma posição mais coadjuvante desse Flamengo. Então, assim, não dá pra gente, repito, a gente não pode ser inocente e falar, não, o Flamengo vai com força total. Não vai. Vai ser um Flamengo que agora, tendo esse mês de trabalho, vai tentar ao máximo administrar esses atletas que tem à sua disposição. Agora, vem sofrendo baixas recentes. São 4 baixas recentes. Vamos botar 3 baixas. O cartão do Bruno Henrique eu vou tirar dessa brincadeira. Mas o Carrascal não deixa de ser uma baixa. O Léo Ortiz também lesionado. E o Pedro lesionado. São 3 atletas ali que nos últimos jogos foram muito importantes. E tem o Jorginho mais recentemente, com problema na coxa. Que saiu no jogo contra o Racing, né? Sentindo e tudo mais. Não tinha mais condição de continuar em campo. Enfim, o Felipe dentro da comissão técnica e todo mundo se comunicar para fazer uma recuperação pronta. Não tem garantia, inclusive, do Pedro na final. Ele pode acabar não jogando a final. Seria uma grande baixa, mas, por óbvio, o Felipe vai utilizar esse mês para trabalhar todas as possibilidades, contando com eventuais ausências importantes. Teoricamente, se a gente olhar, né, a tabela de classificação, a gente podia até imaginar ali até uma semana antes, jogando no dia 29 de novembro.
Palmeiras e Flamengo dando sequência ao seu time principal, né? Até para ter esse ritmo de competição. E ali, depois da data, a gente teria só mais 2 rodadas de Campeonato Brasileiro, até porque a gente não vai ter tanto tempo assim, né? A 36ª rodada aconteceria, e aí esse é o detalhe, no final de semana da decisão da Libertadores. E aí o Coutinho até levantou, pode ser que a gente tenha esse jogo adiantado... Na terça-feira. Na terça-feira da semana da Libertadores. Ainda assim, né, a gente vai ter um jogo de Brasileirão, uma decisão de Libertadores e mais 2 jogos para definir o campeão. Acho difícil que a gente já tenha esse campeão até a 36ª rodada, pelo que a gente está vendo, né? Eu também acho, a não ser que uma das 2 equipes caia muito de produção, perca muitos pontos e a outra deslanche. Abrir mão, acho eu acho difícil. Até pelo elenco que os 2 times eu têm, acho né? muito difícil, mas... Cara, assim, acho que não vai. Pra mim, a definição vai acontecer na última rodada. Eu já fiz algumas projeções lá no GE, tem um simulador, aliás. Eu adoro. Aconselho, né? A quem não fez isso, né? faça. Já fiz algumas simulações e em todas elas a definição é na última rodada. Já fiz uma simulação do Flamengo perdendo mais pontos do que o esperado, do Palmeiras perdendo mais pontos do esperado, os 2 perdendo, os 2 ganhando. E é quase sempre ali uma distância de 2, 3 pontos na última rodada. 1 ponto. E aí, cara, não tem jeito. Vai ser decidido ali na última rodada. O Flamengo pega o Mirassol fora de casa na última rodada, o Palmeiras pega o Ceará fora de casa na última rodada. Mas essa situação que você lembra, que a gente abordou aqui no Tá Na Área de sexta-feira, deve estar bem próximo de ser oficializada, inclusive, né? Do Flamengo e Palmeiras tendo seus jogos que aconteceriam no final de semana da final da Libertadores, acontecendo na terça-feira anterior à final da Libertadores. Para que isso... Porque isso já aconteceu nos últimos anos, né? Foi a solução, porque a Conmebol tem uma regra de cada equipe chegar com 4 dias de antecedência, acho que é isso, na cidade da final, por todos os compromissos comerciais, os protocolos, enfim, eles gostam de fazer ali toda uma situação em volta da final. Então, na quarta-feira, Flamengo e Palmeiras terão que estar em Lima. Flamengo joga essa rodada seria contra o Atlético Mineiro e a do Palmeiras contra o Grêmio, ambos fora de casa. No caso, então, o Flamengo sairia direto de Belo Horizonte para Lima e o Palmeiras direto de Porto Alegre para Lima. É isso, cara. Não tem muito para onde fugir. Acho que lesão pode acontecer dos 2 lados. Você pode ter lesão em treinamento também, não é só em jogo que acontece. E tem um título brasileiro para ser disputado. Acho que ninguém vai negociar nessa reta final, não. Até porque não dá pra você contar com um jogo final de Libertadores tão acirrado, tão decisivo, e que é um jogo só. Às vezes você pode perder um jogador ali com 10 minutos por lesão ou suspensão e mudar totalmente a história de uma partida. Você pode ser o Botafogo, ter um jogador expulso com 1 minuto e ser campeão ainda isso assim. É campeão. Tem Acontece isso também. O Botafogo contrariou esses prognósticos no ano passado. Aliás, ano passado, esse último jogo do Botafogo foi contra o Palmeiras. No Allianz Parque, o Botafogo venceu o Palmeiras e ali deu muita confiança para a final contra o Atlético Mineiro no Monumental de Nunes. E ainda, rapidinho, só sobre essa questão, a gente falou aqui do Botafogo, sobre contar com a final, contar com um título, né, uma final de Libertadores. A gente viu o Galo passando por isso ano passado. Jogou 2 finais de Copa, perdeu as 2 e brigou para não cair até a última rodada do Campeonato Brasileiro. Então, claro, não é a situação de Flamengo e Palmeiras nesse ponto estão muito tranquilos. Mas pode acontecer, a gente está falando muito dos 2 times vivos no Campeonato Brasileiro, vivíssimos, né? Os 2 grandes postulantes. E os 2 times na final da Libertadores, mas pode acontecer de um time ganhar os 2. E aí, a temporada vai virar um fracasso? Vai virar uma vergonha? Acho que isso tudo tem que estar na... Já vou antecipar aqui. A não ser que aconteça alguma tragédia, sei lá, o Flamengo ou o Palmeiras perderem 90% dos jogos pelo Brasileiro nessa reta final, que configuraria algo bem estranho, né? Algo assim muito fora da curva. Se o Flamengo perder os 2 títulos ou se o Palmeiras perder os 2 títulos, eu já dou minha opinião hoje. É crise. Não é crise. Não tem que ter crise. Também acho. São 2 ótimos trabalhos que precisam ter continuidade no ano que vem. É o mundo encantado. Não é o mundo encantado, vai ter cobrança. Claro. Uma coisa é você cobrar e apontar os erros do porquê que os títulos não foram vencidos. Outra coisa é você apagar tudo, jogar no lixo e achar que nada prestou. Eu já te adianto, você será minoria, porque vai ter muita gente dizendo que é crise. Tô nas trincheiras com o Coutinho, tá? Estaremos juntos, mas eu tenho certeza que seremos minoria, porque vai ter muita terra arrasada. Vai. Tudo deu errado. Fora fulano, fora do fulano, estagiário. Mas vamos aguardar os acontecimentos, inclusive... Aí, galera, isso aí foi o News do Sport TV sobre esse Flamengo de ontem. Jogou fácil, ganhou fácil, dominou do primeiro ao último minuto. O Sport chutou só no segundo tempo e olha lá, quando o resultado já estava quase decretado.
mas essa projeção que todos têm feito aqui sobre Flamengo e Palmeiras, um ganhar os dois e o outro não ganhar nada. Possa ser também que um ganha o título, o outro ganha o outro. Não é para criticar o time que acontecer isso, porque os dois são os maiores do Brasil hoje, mas que vai pesar muito, vai. E o Flamengo, ele tem tudo sim. Cara, eu confio no Felipe demais. Ele é muito cabeça, ele entende. Ele muda a rota do jogo ali em campo e tem pano pra manga. Tem pano pra manga demais sobre esse assunto e só lá no final, no mês de dezembro, que a gente vai ter algo concreto com relação a tudo isso. Mas que promete jogaço até lá. As emoções ficam a flor da pele. Aqui é Flamengo vencer e vencer. Raça, amor e paixão. Vamos pra cima, Flamengo. Confiamos em você, Felipe. E vai ser isso sim. Campeão Flamengo. Beleza? O vídeo é só, se inscreva no canal, ative o sininho, ajuda com like, compartilha, dê a sua opinião aí, diz aí o que você acha de tudo isso. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.